quase completa um ano, mas é uma alegria para mim estar aqui. Eu quero agradecer ao Bispo Faru, ao Bispo Flávio, muito obrigado pela honra mais uma vez, aos meus amigos Adriano e Raquel. Eu estava com saudade de vocês. Se vocês me disserem que trouxeram um pouco de mim, pessoa desobediente ao intolerante à lactose, irmãos. Mas a gente vai vencendo. Letícia, é uma alegria. Eu fiquei surpreso quando eu vi o cartaz. Me mandaram um cartaz e eu vi que a Letícia estava no louvor. E eu falei, na minha terra, Maceió, Alagoas, nós costumamos dizer assim, quando alguém está muito tumultuado com outra pessoa, nós dizemos assim, está mal comunado. Tem alguém mal comunado aqui? Eu falei, tem alguma coisa errada, porque eu falei, irmã Neuza, fala para a Letícia, pergunta a Letícia se ela tem agenda, fala para ela ir lá, glória a Deus. E ela falou, eu vou ver com ela. É uma alegria, eu amo sua casa, sua família, e sempre ministrar onde você está ministrando. Irmã Neuza, irmã Maria Jesus, Cristina, minha irmã, e a irmã Noêmia. Eu digo a você, irmãos, que eu estou de pé, porque tem essas mulheres que orando pela minha vida. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. Livro de Ageu, capítulo 1. Assim que eu recebi o convite para estar aqui, uma palavra veio ao meu coração. E eu ministrei semana passada numa igreja, e o Senhor liberou uma palavra para mim enquanto eu ministrava. E essa palavra, ela está batendo muito forte no meu coração. Eu quero ministrar ela essa noite ao seu coração, amém? Livro de Ageu, capítulo 1, os versículos 1, 2, 3, 4, o versículo 5, e depois você vai para o capítulo 2, a partir do versículo 6. Amém? Quem achou diz amém. Amém. No ano segundo do vidário do 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Capítulo 2, versículo 6. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Tome seu assento. Olhe para o seu irmão. Tem gente que não gosta disso, eu também não gosto não, mas acaba fazendo. Olhe para o seu irmão e diga para ele: Deus tem algo reservado para o seu futuro. Esse sofrimento
glória maior. Meus irmãos, o contexto histórico do livro de Ageu acontece no período pós-exílico. Para quem não sabe, depois de muitas tentativas do Senhor de trazer o seu povo para o arrependimento, de trazer o seu povo novamente para obedecer o Senhor, Deus prometeu que se o seu povo não se arrependesse, eles iriam ser levados cativos por um rei que Deus o levantaria para castigar o seu povo. Quando Deus tirou o seu povo da terra do Egito, o Senhor chama o seu povo e diz a eles: eu sou o Senhor vosso Deus, que os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. E Isaías diz que fora dele não há outro. Mas o povo, quando provava das bênçãos de Deus, ao mesmo tempo provava dos milagres de Deus, provava das provisões. Deus tirou o seu povo do cativeiro de Faraó e realizou grandes milagres no meio deles. E tudo que Deus queria era que o seu povo fosse fiel. Tudo que o Senhor queria do seu povo era fidelidade. Deus habitava no meio do seu povo. Deus, ele convivia constantemente com o seu povo. No jardim, Deus, todas as 6 horas da noite, vinha falar com Adão. Mas por causa do pecado, a Bíblia diz que Adão se cobriu. E Eva se cobriu, porque estavam nus. Na viração do dia, o texto diz que Deus vai procurar Adão e ele está escondido. E Deus olha e fala: Adão, cadê você, Adão? Onde é que você está, Adão? E Adão estava escondido. Mas eu vou dizer uma coisa para você: diante dos olhos do Todo-Poderoso, ninguém se esconde. E Adão apareceu e Deus olhou para Adão e perguntou: por que estás escondido, Adão? E ele disse: Senhor, por quê? Porque quando a gente não tem argumento, a gente corre. Eita glória a Jesus! E Deus olha para Adão e pergunta: comeu do fruto que eu disse que não era para comer? Ele disse: foi a mulher que me deste. Meu Deus, Aí a mulher olhou para o Senhor e disse: foi a serpente, Senhor. Tudo que Deus queria, irmãos, era habitar no meio do seu povo. Tudo que o Senhor queria era a fidelidade do seu povo. Deus tirou o seu povo do Egito e os guiou para uma terra que ele disse que manaria leite e mel. O povo no deserto provou de grandes milagres, irmãos. O povo queria água e Deus falou para Moisés: fala a rocha e vai sair água para esse povo. Chegou uma hora que o povo disse para Moisés: nós não queremos mais comer maná, Moisés. Estamos cansados de comer maná. Nós queremos carne, queremos comer carne. O que é que Deus faz? Moisés ora e Deus faz chover uma chuva de codorna. E o povo começa a comer carne. E vai comendo carne, e começa a comer carne, e aquela expressão que nós falamos: está comendo com os olhos, come com a boca, come devagar, mas o povo comia carne. Eita Jesus! A Bíblia diz, irmãos, que isso subiu até o Senhor, e o Senhor se irou vendo o seu povo comendo carne, e Deus feriu o seu povo, e eles começaram a colocar carne para fora, e colocou carne pelo nariz, carne pela boca, carne pelos ouvidos. Por quê? meu Deus. Oh Jesus! Tudo que Deus procurava do seu povo era fidelidade. Deus falava com o seu povo: se arrepende dos seus maus caminhos, se arrepende, me adora. Eu sou o único Deus na vida de vocês. Mas o povo insistia em enveredar pelo caminho da idolatria. O ápice da história, irmãos, no reino do norte, foi quando Acabe casou-se com Jezabel, uma mulher pagã que adorava a Baal, que para oferecer sacrifício a Baal, ela se deitava com 10 homens.
Para oferecer sacrifício a Baal, ela sacrificava crianças. E quando Deus manda nós jejuarmos um dia, não conseguimos. É admirável. Então o que Deus fez? Por causa da rebeldia do seu povo, por causa da desobediência do seu povo, a Bíblia diz que Deus levanta um homem chamado Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, um homem que, quando assumiu o trono, começou a engrandecer o governo babilônico. E o império babilônico cresceu de uma forma extraordinária, que não havia potência maior na época do que a Babilônia. O que é que Deus fez? A Bíblia diz que Nabucodonosor invade Jerusalém, cerca a cidade, leva cerca de 10 mil pessoas cativos na sua primeira invasão. Na segunda invasão ele cerca toda a cidade, e na terceira invasão a Bíblia diz que ele destrói a cidade e põe fogo no templo. Há uma coisa interessante, que o povo estava no cativeiro da Babilônia. Ezequiel foi chamado por Deus para profetizar no exílio babilônico, e o povo estava no exílio babilônico dizendo assim: não, Deus não vai destruir Jerusalém. Jerusalém é bela, foi escolhida pelo Senhor, e o Senhor não pode destruir a cidade. Deus ama Jerusalém. Mas quando menos se espera, chega a notícia que o templo foi destruído. E assim a dinastia de Davi chegou ao fim. Agora, no cativeiro babilônico, o povo estava chorando, se lamentando. No cativeiro o povo chorou porque o templo foi destruído. No cativeiro o povo chorou porque estavam cativos. No cativeiro o povo chorou porque a cidade foi destruída. Mas no cativeiro o povo não chorou por ter se desviado da palavra. No cativeiro o povo não se lamentou por ter esquecido os propósitos de Deus. Mas o que Deus fez? Deus levantou Ezequiel para profetizar no meio deles. E Deus falava: profetiza, Ezequiel, e diz a esse povo que eles são casa rebelde. O povo já estava cativo, irmãos. Deus vai falar isso, mas o que com o seu povo? Acontece que o coração do povo ainda estava com arrogância, exaltado. O povo achava que Deus não ia demorar muito com eles no cativeiro. 70 anos se passaram, e o povo no cativeiro, com uma promessa de restauração, com uma promessa de voltar à sua pátria, com uma promessa de voltar a Jerusalém. Mas o tempo ia passando, os anos iam se passando, e o cativeiro não acabava. E Deus levanta Ezequiel e diz a Ezequiel: profetiza no meio deste povo, porque eles estão pensando que eu os abandonei, estão pensando que eu vou deixar eles aí para serem destruídos. Mas eu te levanto hoje, Ezequiel, para que esse povo entenda que eu ainda levantei um homem para falar com eles. Vou dizer uma coisa para você: Deus sempre levantará alguém para falar com você. Essa tarde eu estava ministrando numa igreja, e quando terminou o culto, uma irmã chegou para mim e disse assim: olha, Deus manda te dizer que Ele vai fazer. Eu não posso dizer o que Deus mandou dizer, mas eu vou falar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falei: tá bom, amém. E eu cheguei em casa e falei assim: Senhor, me perdoa, mas já faz tantos anos que eu ouço essa coisa. Já faz tanto tempo que eu ouço que o Senhor vai fazer isso. E eu ali sentado, a crente estava falando aqui da espera, de aprender a esperar. E o Senhor falou comigo ali e disse: eu estou testando a sua espera. Deixa eu dizer uma coisa para você: Ele é onisciente, Ele conhece o seu pensamento, Ele sabe tudo o que se passa na sua cabeça. O salmista disse que antes da palavra vir a minha boca, Ele já sabia o que eu ia falar. Mas o povo estava no cativeiro, sendo humilhado, sendo maltratado, sendo desprezado. Salmo 137, o povo diz: às margens do rio da Babilônia,
nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, penduramos as nossas harpas, e os nossos inimigos diziam: cantem, cantem uma canção. Vocês não cantavam? Vocês não eram felizes? Aleluia! O povo era conhecido, irmão, pela alegria com que eles louvavam o Senhor. Quem não se lembra quando a arca voltou para Jerusalém, Davi começou a bailar pelas ruas da cidade, e Mical da janela começou a dizer: como pode um rei se comportar como um vagabundo? Mas Davi disse: na presença de Deus, eu não me sinto um rei, eu sou apenas um plebeu que nasceu para adorar. E os inimigos diziam: cantem para nós. Mas o que Deus fez? Havia uma promessa de restauração. Então um homem chamado Ciro, Deus levanta um homem chamado Ciro, que Deus já falava dele 200 anos antes do seu nascimento. Isaías profetizava sobre Ciro 200 anos antes do seu nascimento. E encontraram os feitos de Isaías, os escritos de Isaías, e chegaram até Ciro e disseram: olha, tem uma profecia aí desse povo aí, que um Deus aí deles vai levantar um homem para libertar o seu povo, e o nome desse homem é Ciro. Então, rei, eu estou te dizendo, esse rei é você, cuida em libertar esse povo. Então Ciro, sentado no seu trono, ele começa a dizer, no livro de Esdras capítulo 1, você encontra ele falando isso. E ele começa a dizer: eu, Ciro, o grande rei da Pérsia, conquistei todos os reinos da terra. Deus me escolheu para levantar uma casa para ele. Deus me escolheu para suscitar um templo para que ele habite e seu povo volte a adorá-lo. E ele disse: e eu, Ciro, agora baixo um decreto que todos esses que estão cativos voltem para a sua pátria, voltem para a sua terra. E o povo agora se animou, porque estavam voltando para casa. Cerca de 50 mil judeus voltaram para Jerusalém. Muitos não quiseram voltar, porque voltar ia requerer recomeçar. E muitas pessoas já tinham recomeçado a vida na Babilônia, já tinham construído casas, talvez famílias e filhos. E acho que as pessoas olharam assim e pensaram: voltar para aqui, para recomeçar a vida, melhor ficar aqui. Mas quem voltou, irmão, quem voltou, quem decidiu voltar, voltou com a nobre missão de reconstruir o templo do Senhor. Zorobabel é colocado como príncipe de Judá, é colocado como governador daquele povo. E qual era a missão? Reconstruir o templo que havia sido destruído. O povo se animou e começou a reconstruir o templo novamente. Mas houve uma grande investida, houve uma grande armada, houve algo que foi tramado, porque pessoas próximas do exército da Pérsia se aproveitaram dessa amizade e ameaçaram o povo. O povo, quando voltou com a estratégia de reconstruir o templo e voltou com a ideia de recomeçar as suas vidas. Mas o povo ainda assim voltou desanimado e aflitos. Por quê? Por tudo que viveram na Babilônia. O povo estava desanimado. E por conta desse desânimo interno, o templo ficou parado. A reconstrução foi interrompida. Sabe quantos anos? 20 anos. O templo estava lá em ruínas. E sabe o que o povo começou a fazer? Vou pensar em mim. Vou reconstruir a minha casa. Vou levantar a minha casa. Vou começar a juntar dinheiro e vou reconstruir a minha casa. E o templo ficou destruído, porque o povo começou a pensar numa expressão que todos nós conhecemos, no seu umbigo. As pessoas não estavam mais se importando com a presença, irmãos. Os conflitos internos fizeram com que aquele povo não desse continuidade à construção do templo.
E eles abandonaram e foram cuidar das suas vidas. Foram cuidar literalmente das suas vidas. 20 anos se passaram e o templo estava destruído. Mas por causa disso, o que Deus fez? Deus reteve a chuva, reteve o orvalho, não havia trigo, não havia uva, não havia vinho, não havia alegria. Porque o povo estava preocupado com as suas casas, com as suas riquezas. E Deus agora levanta o profeta Ageu. Eita glória! E o profeta Ageu começa dizendo: vocês dizem que não é tempo de reconstruir a casa do Senhor, mas o Senhor está dizendo: vocês estão vivendo em casas confortáveis, vocês estão habitando no conforto, não é? Vocês estão vivendo no luxo e a minha casa está destruída. E Deus agora começa a dizer para o seu povo: aplicai os vossos caminhos, aplicai o vosso coração. Deus estava dizendo para o seu povo: reconserta esse negócio e vai reconstruir a minha casa. O povo estava desanimado, não queria saber da presença, não queria saber do tempo, mas estavam preocupados com as suas vidas. Mas as suas vidas assim não estavam tão favoráveis, não estava tão bom viver, porque estava tudo seco, estava tudo retido. Enquanto o templo estava destruído, o povo estava vivendo ainda em miséria. Eu nunca vi um negócio desse, irmão. Meu Deus. Tem gente que Deus está dizendo assim: se levanta, vai fazer minha obra, vai reconstruir a minha casa, quero eu te reconstruir. Olha para a tua vida como está. Você não anda, você não avança, mas a pessoa continua dizendo: não vou. Eita glória, Jesus! Deixa eu dizer uma coisa para você: choro sem arrependimento é remorso. Eita glória! O povo chorava, chorava, chorava. O texto diz que quando o povo se humilhava na presença de Deus, Deus ele afrouxava a corda. Mas quando Deus afrouxava a corda, o povo voltava a pecar. Meu Deus. E Deus levanta Ageu agora para trazer o seu povo de volta ao arrependimento. A função do profeta Ageu era dizer: todo aquele povo, se levantem e vão reconstruir a casa do Senhor. Por quê? Porque Ele quer voltar a habitar no meio do seu povo. E Ageu começa a dizer: venham, subam, comprem madeira sem ter dinheiro. Vocês têm plantado, mas não têm colhido. Vocês têm alcançado distante, mas têm recebido pouco. E aquele que recebe salário, recebe num saquetel furado, ou seja, não dá para nada. Esses dias eu estava no ônibus, tinha um cobrador olhou para mim e falou assim: você é pastor? Ele falou de longe, o ônibus estava vazio, eu estava lá no final sentado, e ele gritou: você é pastor? Eu falei: sou. Aí ele disse: ora por mim. Eu falei: oro. Olha, eu já ia descer, irmão, não deu tempo de orar. E aí ele disse: ora por mim, porque a minha vida financeira está toda embaraçada. Eu quase digo para ele: se conserta. Mas não deu tempo. Eu já estava descendo. Está aqui, aleluia. Aí eu cheguei na igreja, dobrei o joelho e falei: Deus, eu te apresento aquele cobrador. Não deu tempo, Senhor, de orar por ele. Mas ele disse que a vida dele está toda embaraçada. Abençoa ele, Senhor. A vida do povo estava toda embaraçada, irmãos. O povo não estava colhendo, estava bebendo água, mas não estava saciando a sede. Meu Deus. Estavam se cobrindo no frio, mas não estavam se aquecendo. Eles alcançavam distante o seu olhar, mas recebiam pouco, porque o templo estava destruído. Mas quando Deus levantou o profeta Ageu para chamar o seu povo para o arrependimento, a Bíblia diz que seu povo se animou e voltaram a reconstruir o templo. E o povo voltou a reconstruir o templo. Quando menos se espera, faltou dinheiro. Meu Deus. O povo agora estava desanimado. Quando Ageu disse: quem de vocês que está vendo essa casa esteve na casa na primeira glória, quando o templo foi inaugurado? Vocês olham para essa casa
e não acreditam que ela vai ficar de pé. Vocês olham para esse altar e vocês não veem beleza nesse altar. Sabe por quê? Glória! Porque quando o Ageu diz isso, irmãos, os judeus mais antigos que estavam na inauguração do templo de Salomão, quando ele inaugurou o templo, e o texto diz que a casa se encheu de fumaça, e a casa se encheu com a glória de Deus. E Deus bradou do céu dizendo: escolhi essa casa para a minha glória, e nela eu vou habitar, no meio do meu povo eu vou estar. E a Bíblia diz que Deus chama ao seu povo, dizendo, no livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que Deus, ele fala para o seu povo se humilhar. E quando o povo se humilhar, ele vai o quê? Perdoar os seus pecados. E vai o quê? Sarar a sua terra. Os judeus mais antigos estavam olhando para o templo e não viam beleza naquilo que estava sendo levantado. Eles então se desanimaram. É quando a gente olha para alguma coisa e diz que não vai ter beleza nenhuma. Eu fui ministrar numa igreja, num evento de adolescentes. Eu tive a honra de ouvir a Letícia ministrar. E o Senhor me deu uma palavra e eu falei assim: Senhor, é um monte de adolescente, esses meninos vão entender o que eu vou pregar? Eu até comentei com a Letícia, eu falei: Letícia, Deus me deu uma palavra, mas eu acho que esses meninos não vão entender não. E o Senhor falou comigo: espera. E quando eu comecei a ministrar, irmãos, você precisava ver o tanto de adolescente chorando. Aleluia. Você precisava ver como a glória de Deus encheu o ambiente. E o Senhor falou comigo: eu sou o dono de todas as coisas. Eu faço o que eu quero e ninguém manda em mim. Eu ordeno, eu marco, eu faço viver. E agora Deus está chamando o seu povo para se animar novamente. Deus estava dizendo: vocês olham para esse templo e não vê beleza alguma. Vocês não estão vendo o que eu tenho preparado para essa casa. E Deus está dizendo: minha é a prata, meu é o ouro. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Quando o Ageu começa a dizer, ele vai fazer tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e ele vai fazer vir o desejado de todas as nações, e coisas ocultas virá das nações. Sabe o que Ageu estava dizendo para aquele povo? Jesus está voltando. Quando ele disse: farei tremer os céus e a terra, e virá o desejado de todas as nações. Quem você acha que é o desejado de todas as nações, irmãos? Ele que virá com o céu de glória. Será que ele veio montado num cavalo branco? Eu não sei, não. Também será que ele veio numa nuvem, montado numa nuvem? Eu sei de uma coisa: quando ele vier, eu quero subir. Num lugar e teve um irmão que disse assim: mas irmão Henrique, eu queria ficar aqui só para ver o que vai acontecer com quem vai ficar. Eu disse: fique só, porque eu vou subir. Aí perguntaram ao pastor, dizendo assim: pastor, qual vai ser a maior surpresa quando o Senhor chega lá? Aí ele disse: a maior surpresa vai ser quando eu me ver lá. E eu digo uma coisa para você: quem você pensou que vai, não vai. Meu Deus! E quem você disse que não ia subir, vai estar lá em cima. A gente não costuma julgar a vida da pessoa e dizer assim: isso aí é um torto, um troncho, não vai ter jeito. Jeová está dizendo: eu sou especialista, transformando nada em tudo. Aí tem gente que diz assim: ele transforma o lixo em luxo. Eu vim dizer uma coisa para você: esse sofrimento que você está passando revelará uma glória maior. Quando o Senhor falou isso comigo, eu estava no altar ministrando, e o Senhor falou para mim dizendo: esse sofrimento na sua vida revelará uma glória maior.
Porque quando Ele começa a nos apertar, Ele precisa nos apertar até ser extraída a última gota de pecado. Você já viu um moedor de cana? Quem gosta de caldo de cana aqui? Eu adoro caldo de cana. Eu fui comer um pastel. Aí eu falei pro moço, dê um caldo de cana. Aí ele falou, quantos ml? Eu falei, se o senhor tiver 1 litro, me dê. Eu peguei de 500. E ele começou a moer a cana. E ele passou a primeira vez. Passou 5 vezes, ele passou a cana, irmão. Eu falei, moço, tá bom. Ele falou, tá não, que ainda tem caldo. Sabe o que você tá rindo? Sabe o que Jeová falou comigo, eu vendo aquele moedor de cana? Ele disse, eu ainda não ia espremer o tanto que eu quero. Jesus está falando para você, irmão, nessa noite. Se levanta. Não dá para ficar prostrado num quarto, deitado numa cama. Chorando, chorando, chorando. Deus está dizendo, eu tenho uma glória maior para revelar na sua vida. Eu me lembro que eu estive aqui no passado e eu disse para a igreja que me apresentasse em oração, que eu estava sendo submetido a novos exames no fim do mês de novembro. E eu fui submetido, irmãos. Fui submetido a uma nova ressonância magnética. E o enfermeiro olhou para mim e falou assim, o senhor já fez ressonância magnética? Sabe como que funciona? Eu olhei para ele e falei, essa é a 5ª. Ele disse, então o senhor já sabe. Eu falei, sei. E entrei naquele, tubo infeliz é aquele negócio, irmãos. E eu entrei naquele negócio e fiquei lá, confiando numa palavra que eu tinha recebido. E ninguém me disse nada durante o exame. Ninguém me falou nada, todo mundo quieto. Médico quieto, enfermeiro quieto. Eu falei, tem alguma coisa errada, não querem me falar. Sei que terminou o exame, fui para minha casa. Passou 4 dias, eu fui pegar os resultados. E quando eu peguei o envelope, eu nem quis abrir. Então eu marquei uma consulta com o meu médico e levei até ele. E quando eu cheguei, eu sentei, ele olhou para mim e falou, como que você está? Eu falei, estou bem. E mostrei o envelope para ele. E ele começou a virar o envelope, as imagens, e virava uma folha, e virava outra folha, e virava uma página, e virava outra página, até que ele disse para mim, aqui não tem nada. Para quem não ouviu e quem não está entendendo, há 4 anos atrás, eu falo 4 porque dia 16 completam 4 anos, eu fui diagnosticado com um tumor no cérebro de 9 centímetros. Após 12 horas de cirurgia, após 4 dias na UTI, após 10 dias internado, eu estou aqui podendo contar isso para você. Esse sofrimento revelará uma glória maior na sua vida. Você não está entendendo o porquê Deus está fazendo isso com você, mas Deus está dizendo, tem uma finalidade. Passa calado que tu vai ser aprovado. E ele olhou para mim e falou, aqui não tem mais nada, Henrique. Você não precisa se preocupar, porque esse tumor não volta nunca mais para sua cabeça. Mas antes dele me dizer isso, há 4 anos atrás, eu recebi uma palavra do meu pai. E ele disse para mim, você não precisa ter medo, porque eu estou com você. De 100% de chance, eu não tinha uma. Mas sabe quem foi a minha chance? O Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Não há um dia sequer que eu não me lembre de tudo que eu passei. Não há um dia sequer
Que eu não esteja na rua, no trabalho, em casa, deitado, quando me vem todas as imagens daquele hospital. Mas sempre que isso vem à minha mente, vem o Todo-Poderoso dizendo: descansa, eu estou cuidando de tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse povo enfrentou grandes rivalidades, se levantaram contra eles e impediram que eles continuassem a reconstrução daquele templo. E uma vez o Senhor falou para mim: assim como um exército se levantou para orar por você enquanto você estava internado, um outro exército se levantou para dizer: mata ele. Foi tanta gente vindo me pedir perdão que eu disse: só estou pensando que eu vou morrer. E vinha um dizer: me perdoe, Cristo Jesus, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou um milagre. Você está aqui porque você é um. Sabe com quem Deus ficou? Com o exército que dizia: dá vida para eles. Você não tem ideia, irmão, de como o céu se movimenta quando um fiel está em apuros. E eu vim dizer para você: descanse o seu coração. Esse sofrimento vai revelar o que há de melhor em você. Sabe por quê? Porque para que Ele nos entregue tudo que Ele tem prometido, é preciso Ele nos espremer. E eu estava esses dias conversando com uma pastora amiga minha, e ela falou assim para mim: Deus não tem mais onde te apertar. Eu falei: eu acho que Ele tem, porque não acaba. Ela disse: Deus não tem mais onde apertar você. Você já passou por tudo que Deus queria que você passasse. O ápice da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. O meu médico olhou para mim e falou assim: olha, esse tumor estava na sua cabeça há muitos anos. Muitos anos. Mais um pouquinho, você não estava mais aqui. E se eu não estou enganado, irmãos, desde os 10 anos de idade. E sempre que eu ia ministrar num lugar, viajava para uma cidade, um estado, alguma coisa, vinha algum profeta até a mim e falava assim: Deus está mandando lhe dizer que está lhe dando um livramento de morte. Glória a Deus. Eu achava que era de algum acidente, de alguma bala perdida, mas eu tinha um sentimento dentro de mim. Tinha momentos em que eu me via deitado numa cama de hospital. Tinha momentos que eu me via com aquele avental horroroso que fica com o bumbum de fora. Acredite, eu usei aqui. Também E eu não entendia quando eu tinha esse sonho, essa visão. Eu não entendia. E eu achava que eu nunca iria passar por isso. Mas quando eu fui internado, quando a médica virou o computador e eu vi aquela laranja na minha cabeça, eu olhei para um lado, olhei para o outro e eu disse: eu vou morrer. Eu fiz uma ligação para os meus pais poucas horas antes de entrar no centro cirúrgico, e eu jurava que era a última ligação. Eu jurava que era o último instante que eu estava vendo os meus pais. Mas eu recebi uma palavra do Todo-Poderoso. Eu estava no quarto e uma senhorinha queria muito falar comigo, e ela queria fazer uma chamada de vídeo. Essa mulher que anda com o cabelo para trás, amarrado, com os pés para trás, não mexa com elas não, que elas são perigosas. E quando eu atendi a vídeo, ela apontou o dedo assim e falou assim: você não vai morrer. Mas é um grande testemunho que você vai contar. Deixa eu dizer uma coisa para você.
você. No seu futuro tem algo reservado que você talvez não entenda, talvez não espere, ou talvez pense que não vai acontecer. Mas Deus está dizendo: olhe para o seu futuro e se imagine lá. Glória a Deus. Tudo que eu queria na minha vida, eu digo a você, era ser juiz. E eu pensava, quando eu terminar o ensino médio, vou prestar vestibular, vou fazer direito, vou advogar por um tempo e vou ser juiz. Até que um dia o Senhor falou comigo dizendo: você não vai ser juiz. E eu falei: por quê? Ele disse: porque eu não tenho isso para você. Quando nós aceitamos, irmãos, a vontade do Senhor, tudo anda na nossa vida. Mas enquanto a gente fica batendo cabeça, a gente não anda a lugar nenhum. Porque houve um dia que o Senhor disse para mim assim: eu não quero você fazendo faculdade. Eu falei: não é possível. Não, eu não quero isso para minha vida. Eu vou me formar, eu vou trabalhar naquilo que eu sonho e vou viver a minha vida. E o Senhor falou para mim assim: você está fazendo faculdade? Eu falei: estou, né, Senhor? E Ele disse: tranque. Eu falei: tranque não. E Ele disse: você vai trancar. E eu falei: não tranco. E Ele disse: vamos ver se você não tranca. Aí cheguei para trabalhar num dia, o meu chefe olhou para mim e falou assim: vou ter que te demitir. Aí o Senhor falou para mim dizendo: vai ou não vai trancar? Eu falei: vou não. Aí o meu pai pagava a faculdade, e todos os meses ele pagava a faculdade. Quando menos se espera, eu cheguei em casa e ele disse: não vou pagar mais não. Não quero pagar mais não e sair para você não. E o Senhor falou comigo dizendo: vai trancar ou não vai trancar? E eu disse: não vou. Eu disse: eu vou tentar o fiéis, vou no banco, vou isso, vou aquilo. Cheguei no banco, irmãos, financiamento recusado. E o Senhor perguntou para mim: vai trancar ou não vai trancar? E eu disse: vou trancar. E aí eu comecei a viajar. E viajava para cantar, e viajava para pregar, e viajava. Até um dia que eu falei assim: Senhor, vou viver assim? Essa vai ser a minha vida? E o Senhor disse: vai ser a sua vida. Falei: mas eu não quero, é muito sofrimento, a gente apanha demais. E Deus falou: mas eu vou estar com você. Você apanhando, eu vou estar com você. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Nem tudo que nós desejamos é o que Deus tem para nós. Mas esse sofrimento revelará uma glória maior. E eu estava sentado ali, o Senhor falava muito claro ao meu coração: eu quero reconstruir o coração do meu povo. Eu quero que o meu povo se levante para fazer a minha vontade. Irmão, quando você aceitar fazer a vontade do Senhor, Ele está dizendo que tudo vai fluir na sua vida. Mas quando você estiver dizendo: eu não vou, não quero, não é assim, Deus está dizendo: eu sou o Senhor dos exércitos. Toda honra, toda glória pertence a mim. Se eu quiser parar você, eu paro. Se eu quiser fazer você parar de respirar, eu faço você parar de respirar. E aí? O que você vai fazer? Meu Deus. O texto diz que Ageu chama o Senhor de o Senhor dos exércitos. 14 vezes isso aparece no texto. Sabe o que Ageu está dizendo? Tu és o dono de tudo, todo o domínio é teu, a soberania é tua, a minha vida é tua, nada do que eu possa fazer, Senhor, será suficiente para a glória que o Senhor tem para revelar na minha vida. Deus está dizendo para você: venha, se levante e compre sem dinheiro. Quem é que compra sem dinheiro, irmão? Ninguém. Porque até os crentes estão virando enrolando. Eita! Você chega num lugar e o camarada diz assim: não vou vender não. Aí você diz: sou crente. Aí ele diz: o que me enrolou ontem também era. Meu Deus!
feio o negócio. Provérbios diz: mais vale um bom nome do que a boa fama. Melhor a casa com luto do que a casa onde há alegria. Melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Eu digo para você uma coisa: vai ser revelado algo que você não espera. Deus vai trazer algo que você não acredita na sua vida. Deus está dizendo: tem um mistério para ser revelado nesse sofrimento que você está vivendo. Porque você acorda chorando, dorme chorando, acorda chorando e diz: Senhor, até quando vai ser assim? Deus está dizendo: te prepara, mulher, porque eu